Bicampeão invicto, 8 jogos sem perder para o maior rival e agora dono do maior número de títulos do estado. A hegemonia do futebol cearense novamente é do Vozão. É isso, meus amigos, vamos começar sobre esse título, sobre essa conquista, sobre esse bicampeonato invicto do Ceará. E olha, a gente tem muita coisa para falar, mas antes eu peço para você deixar seu joinha, seu like, sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho para a gente receber as notificações e aí show de bola. Meus amigos, vamos lá, vamos falar sobre essa conquista do Ceará e a gente tem que ir com muito cuidado, que tem muita coisa boa pra gente falar. Falar do Léo Condé, falar das contratações, Pedro Raul. Rapaz, o que é isso, hein? Que contratação, eu até falei na transmissão do GOAT, meus amigos. É um negócio assim impressionante, né? Eu não lembro de um jogador que tenha dado tão certo. É quando eu falo assim, né? Porque às vezes você contrata um jogador e ele se encaixa bem. Por exemplo, a gente pode lembrar aqui o João Pedro Choca ano passado pelo Ceará. A gente chegou, mas depois de um tempinho é que ele foi ser titular e deu certo, né? E aí encaixou muito bem. A gente pode falar depois o Patrick de Paula, né? Foi bem também, Patrick de Luca, melhor dizendo, tá falando Patrick de Paula. Patrick de Luca. A gente pode falar o Mugni depois de um bom tempo, deu certo, né? E vem agora. Mas sabe, o Pedro Raul chega, joga, faz gol, dá assistência e fez o gol do título, meus amigos. Vamos ser justos, né? O cara é um negócio fora e típico de centroavante, né? Os gols do homem é típico de centroavante, tá jogando demais. A gente fala mais ainda do Pedro Raul, fala de Léo Condé, né? Que é isso, rapaz? O cara é demais, né? Sem dúvida algum, dos grandes treinadores. O trabalho feito pelo Léo Condé é muito bacana, muito bem feito. Cara, o time do Ceará é muito, taticamente é muito disciplinado. O time do Ceará, você pode olhar, não tem nenhum cracaço de bola, mas tem as pessoas que resolvem, né? Por exemplo, hoje, os dois jogos das finais, né? O Ceará jogou muito mais lá atrás, né? De boa, né? Esperando um erro do Fortaleza para fazer o certo. E a sensação nesse jogo, eu não sei para vocês, para mim foi essa. O Ceará do mesmo título, a mesma estratégia do primeiro jogo, fez agora, ficou lá atrás esperando. O primeiro tempo, meus amigos, por favor, não vamos falar, né? Foi ridículo o primeiro tempo, os dois times, ninguém jogou nada, né? Só a confusão lá do árbitro, do Rafael Klein, que expulsou o Matheus Bahia, depois, ainda bem que tem o VAR, reviu e tava tudo ok, realmente não merecia ser expulso. Mas o primeiro tempo não foi, mas o segundo tempo, o Fortaleza precisava da obrigação, né, de fazer o gol, foi lá à frente. Meu amigo, aí quando o cara foi expulso, com 6 minutos, acabou, né, praticamente. Aí você disse, pô, que meu Fortaleza foi... Gente, a sensação foi essa. Que o Ceará, na hora que quis fazer o gol, foi atrás e fez. O Fortaleza, com a expulsão, ele ganhou foi um combustível a mais. Caramba e tal, a expulsão do Gaston Ávila foi pra frente. Que loucura aquele rapaz, né, cara? Rapaz, eu não sei como se ele podia ter quebrado a perna do Fernando Sobral, rapaz. Que rapaz sem noção. Meu amigo, tem que ir embora, empresta ele lá pra quem que for, fora. Não tem condição não. Rapaz, daquele ali não é normal não. Igual o Paulo Fernandes também, o cara mal entrou, deu uma porrada no menino lá, rapaz, no Sobral. E agora do mesmo jeito. Completamente sem noção, enfim. Mas enfim, assim, aí o Fortaleza ganhou um combustível, foi pra frente e tudo naquela pressão, né, motivado, a torcida pressionou, sentiu... Parece que quem sentiu mais foi o Ceará, né? Sentiu, parece que ficou com um a mais e não conseguia resolver. Enfim, o Fortaleza consegue o gol na bola parada, mas pronto, meu amigo. O Condé faz as mudanças necessárias, já tinha entrado o Galeano, depois ele colocou alguns outros jogos. Mas assim, na hora que o Ceará com um a mais, foi pra cima mesmo, foi lá, teve um lance anterior, depois teve um lance do Pedro Raul que fez o gol, cruzamento do Fabiano Souza. E aqui eu quero falar mais uma coisa, senão eu vou esquecer aqui, eu quero falar com vocês o seguinte. As contratações do Ceará. Meus amigos, o Ceará contratou 16 jogadores. Ele reformulou todo o elenco. Então, toda aquela conversinha de treinador, aquela coisa... Ah, não, porque a gente precisa de tempo, né? Nosso senhor... Pô, o Fortaleza já tinha todo o tempo do mundo. E olha, né? O Fortaleza manteve toda a base, aí trouxe Davi Luiz, Gaston Ávila, Paulo Fernandes, Diogo Barbosa. Aí deixa eu dizer pra vocês. Aí o Ceará traz Pedro Raul, encostado lá do Corinthians. Pedro Henrique, encostado lá do Corinthians. Fabiano Souza, 8 anos lá em Portugal. Marlon rebaixado com Cuiabá. Fernando Sobral rebaixado.
com a equipe do Cuiabá. Adivinha quem é que resolve? Adivinha quem é que resolve o campeonato? Pedro Raul. Cruzamento de quem? Fabiano Souza. Primeiro jogo, contratação. Galeano, encostado lá no Paraguai, lá no Uruguai. Chega, ele sofre o pênalti. Quem é que bate o pênalti? Fernando Sobral. Ou seja, as contratações do Ceará deram tudo certo. 4 contratações que resolveram o campeonato pro Ceará. 4 contratações. Enquanto que do Fortaleza, as contratações. Paulo Fernandes, expulso no primeiro jogo. Gaston Ávila fez o pênalti do Galeano e foi expulso no segundo jogo. Davi Luiz, machucado no segundo jogo. Diogo Barbosa não jogou nada no segundo tempo. Meus amigos, às vezes é assim mesmo, é desse jeito. Você tem que dar parabéns ao elenco. A diretoria do Ceará, o trabalho feito de análise de mercado do Ceará que se garantiu. Foi muito bem. E olha, 9 jogos, 8 vitórias e um empate. E se o Ceará tivesse forçado um pouquinho mais? Forçado. Porque eu acho que decisão, clássico, tem toda uma tensão no ar, a gente percebe isso. Mas se o Ceará quisesse ter, teve a bola no travessão do Guilherme. Mas se quisesse ter pressionado um pouco mais, teria feito 2-1. Teria virado e teria feito, né, os 9 jogos, 9 vitórias. Mas enfim, essa conversa, não venha com essa conversa. Fortaleza foi no abafa, meus amigos. E claro, teve o prejuízo demais com o Gaston Ávila. O Ceará não tem nada a ver com isso, não. Colocou o Kaiser, se machucou. Tem nada a ver com isso. Nada. O Sobral também estava no finalzinho mancando já, praticamente sentindo a coxa. Mas enfim, isso não é desculpa, isso não é nada. Só estou querendo dizer que eu acho que o Ceará, na hora que quis fazer o gol, ele fez. Estou falando nesse jogo. A estratégia foi muito clara. Segurar lá atrás. Meus amigos, o Bahia praticamente não foi uma vez no ataque. E eu estava do lado do banco do Ceará. Desculpa, eu estava do lado do banco do Ceará. E aí é interessante, teve uma hora lá que o Bahia chegou assim pro Condé e disse assim, eu só queria uma bola. Só uma bola, professor. E o Condé, calma. Porque quem tava avançando um pouco mais era o Fabiano e o Bahia segurava um pouco mais. E o legal, gente, quem tava no estádio pode comprovar isso. O pobre do Bahia, ele corria desesperado para chegar lá na linha de fundo, às vezes para receber uma bola e tal. Os caras não tocavam, perdia a bola, ou ia para escanteio, ia para lateral, não sei o que, aí ele voltava. Ele voltava assim, ó. Com quem diz assim, puta que pariu, os caras não tocam uma bola pra mim. Mas enfim, joga muito Matheus Bahia, né, meus amigos? Você é doido, cara. Que lateral esquerdo da porra. O cara joga pra caramba. E outro time do Ceará, olha, deu bem. Eu quero só que vocês entendam aqui uma coisa. Eu tô analisando o momento de agora. Campeonato Cearense. Vamos para o 3º mês da temporada. Janeiro, fevereiro e março. Eu não quero sair, eu não sou vidente, eu não tenho como prever o que é que vai acontecer daqui pra frente no Brasil. Eu posso dizer o que aconteceu até agora. Time do Ceará encaixadíssimo. Se vai dar certo no Brasileiro, não sei. Não tenho como saber, não sei como é que os outros times vão entrar, se vai haver mais contratações, eu não sei como é que tá. Mas que Matheus Bahia tá jogando muito. Fabiano Souza, Marlon, o William Machado entrou sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Aí você tem, gente, o Dieguinho entrou, o Lourenço ficou no banco. Vocês têm noção, o torcedor do Ceará, o torcedor do Fortaleza talvez não sabe que tá acompanhando, mas, gente, o Lourenço, jogadorzaço, o Lourenço. Joga como primeiro volante, como segundo volante, como meia. Jogadorzaço. Era o camisa 10 do Vila Nova. Veio pro Ceará, joga como 8, às vezes como 5. Tava no banco porque entrou o Dieguinho. E o Fernando Sobral, um monstro, rapaz. O Fernando Sobral tá jogando bola demais. O Mugni, aí é o que tá. Eu acho que a ideia do Condé, a estratégia dele foi se defender. O Mugni, praticamente nas 2 finais, não foi nem sombra daquele jogador criativo, de chegar na área, de arriscar de chute fora da área, de dar assistência, de chegar, de cruzamento, essas coisas todas. Foi porque o time realmente ficou um pouco atrás, ficou atrás das linhas dos jogadores da defesa do Ceará e não conseguiu ultrapassar e ficou na bola. Os laterais não passavam, o Mugni, ele tem um trabalho muito bacana de jogar com o lateral, né, com o Matheus Bahia, com o Fabiano. E como os laterais não avançavam, ele sentiu muito isso. Desculpa, meus amigos, eu vim do Castelão, nossa, chegou, eu tô morto, mas aqui pra gente gravar esse vídeo. E assim, o que é que a gente pode mais destacar? Sobre o Ceará, depois eu falo um pouco sobre o Fortaleza. Até conversei com o Condé, né, no final, na transmissão do Gol, no Se For Chorar, Manda Áudio. E assim, off, aí, professor e tal. Não, pô, acho que o time foi muito bem.
Eu acho que o time, eu acho que um trabalho muito dedicado de diretoria, comissão técnica e jogadores, eu acho que conseguiram fazer um bom trabalho. A gente sabe, né? Primeira fase, era um jogo mais difícil contra o Ceará, venceu. Venceu bem, 2-1, jogando bem. Semifinais contra o Maracanã foi um passeio, jogando bem. Aí você vai para a final, a estratégia, deixa o Fortaleza com a bola. Quando eles errarem, a gente vai. Se não errarem, a gente só vai na boa. Ganhou o primeiro jogo e o segundo jogo empatou, que poderia ter ganho. Então, assim, foi muito bem o Condé, foram muito bem os jogadores do Ceará e o título é merecido demais, incontestável. São aqueles títulos que é incontestável. E não dá nem pra gente falar, se o título fosse pro outro, não sei o que. Não, acho que o Ceará mereceu o título, porque fez muito mais. Invicto, 8 vitórias em 8 jogos, um empate. Então, assim, o Ceará eu acho que conseguiu seu objetivo. Se a ideia era, como ano passado, conquistar um título estadual, agora bicampeão, invicto, eu acho que isso mostra uma força muito grande e um trabalho também fora, né? A gente tem que parabenizar. Eu que fui crítico ferrenho da administração do João Paulo Silva, pô, o trabalho que o Haroldo Martins está fazendo no futebol, o CEO do futebol, junto com o Lucas Drubsky, João Paulo Sanches, Ricardinho, toda a turma, que é isso, minha gente, é de parabéns, que é isso, as contratações encaixaram, e vamos ser justos com outras coisas. O Ceará perdeu 3 titulares nessa temporada, 3. Pedro Henrique, que era o destaque da equipe no início, pobre do Rafael Ramos, lateral direito, primeiro minuto de jogo, se machucou contra o Tirol. Rafael, titular absoluto, um dos destaques na reta final do sistema defensivo do Ceará na Série B do Brasileiro. E o Ramon Menezes, que inclusive vinha comemorando a boa fase, ia completar 10 partidas sem se machucar, acabou se machucando e ficou fora. Perdeu 3 jogadores. E mesmo assim o time não perdeu o rumo. Pelo contrário, Mugni apareceu, Fabiano Souza apareceu. O Mugni pelo trabalho, pelo bom desempenho que ele já estava... Mas o Fabiano Souza vem para a vaga do Rafael. Joga muita bola. Pedro Raul praticamente vem pro lugar do Pedro Henrique, né? Porque faz a mudança, o Ailo e o Fernandinho. E o Pedro Raul assume no ataque e joga demais. Para mim, junto com o Mugni, Sobral e Pedro Raul. Para mim, os 3 grandes nomes do Ceará nesse campeonato cearense. Não sei para você, por favor, deixa aí nos comentários. Então, só parabenizar o Ceará pela conquista espetacular. Bicampeão invicto, né, meus amigos? Sem perder pro maior rival. Isso é que eu acho que interessa. 3 jogos. São 8 jogos sem perder, né? 2-2 em 23, 3-3 em 24, 0-0, 1-1 em 24. Teve Copa do Nordeste, vitória por 1-0. Tem agora os 3 desse, mais os 3 desse ano, né? 2-1 na primeira fase, 1-0 na final e agora esse empate de 1-1. Incontestável, não tem o que conversar. Sobre o Fortaleza, o que é que eu posso falar, meus amigos? Eu acho que contratações erradas e uma expectativa muito alta, por exemplo, Davi Luiz. Terrível. Foi bem no primeiro clássico, mas, gente, é preciso um coletivo, né? Pedro Raul consegue o que está conseguindo, graças a que tem o Fabiano Souza, tem o Matheus Bahia de cruzamentos, tem Lucas Mugni, tem Ailon dando suporte, Fernandinho. Então, assim, você tem um jogador como Davi Luiz, se machuca no jogo, no principal jogo da temporada, e se machucou pelo jeito sozinho no treinamento. Paul Fernandes fez o que fez no jogo passado, expulso. Gaston Ávila fez o que fez no jogo passado e agora. Imperdoável. Não tem perdão o que ele fez. Absurdo em todos os aspectos. Aí você tem Diogo Barbosa, que com todo respeito ao Vojvoda, que eu considero, sem dúvida algum, dos grandes treinadores, o maior treinador da história do Fortaleza, um dos melhores treinadores do Brasil, dizer que ele joga bem, me perdoe. Não. O menino da base joga tão bem quanto o Diogo Barbosa. Dylan Borreiro sequer, acho que não era nem para ter vindo. Eu não sei como é que se traz um jogador como Dylan Borreiro e você dispensa jogadores da base, porque com todo respeito, a base do Fortaleza tem jogador muito melhor do que o Dylan Borreiro. Então, assim, não entendi. O Breno é um goleiro, reserva do João Ricardo, então não tem o que fazer. Então, assim, acho que o Fortaleza precisa rever vários conceitos. O Vojvoda precisa rever. Kempis. Mas se não tivesse sido expulso, meu amigo, se não tivesse isso, tinha muita coisa.
Se o Ceará também tivesse mudado a estratégia, se o Ceará tivesse jogado assim, teria acontecido da mesma forma. Então, parar com isso, meus amigos. Parar com isso. Futebol não tem si, não. Se a gente for voltar em si, aí a gente vai aqui longe, vai por muito, muito, muito mais tempo. Então, assim, a gente precisa rever conceitos, estratégia de campo, jogadores. Lucero não fez nada, 2 clássicos, meus amigos. Lucero, Moisés. Acho que o Marinho aqui eu criticava tanto, foi o menos ruim do Fortaleza. Porque o Fortaleza pressionou. Gente, é decisão de campeonato, último jogo, título valendo. Você querer que os jogadores não tenham disposição, não tenham vontade? Me ajude. É o mínimo que que você tem que dar em campo, é vontade. Falta qualidade técnica. Até o momento, repito. Eu acredito que o Ceará, o Fortaleza, não desaprendeu jogadores como Marinho, Moisés, Breno Lopes, Lucero, Pochettino, Martínez, Rossetto. Pô, são jogadores que ano passado foram muito bem, meus amigos. Não dá. Agora, que aconteceu alguma coisa que os jogadores não conseguiram fazer nada até agora, não fizeram. Se a partir de amanhã, já na Copa do Nordeste contra o CRB, depois no Brasileiro com o Fluminense vão melhorar, aí é outra coisa, a gente vai descobrir o que é. Mas até agora não fizeram nada. Então, merece sim aí ver alguns conceitos. Tem que trocar muito jogador, fazer alguma coisa, porque realmente o time está muito mal. Passado isso, eu gravo outro vídeo para a gente falar exclusivamente do Ceará, de todo o sucesso e, obviamente, todas essas dificuldades, essas tribulações do Fortaleza. Mais uma vez, parabenizar a torcida alvinegra. Eu acho que o time foi muito bem, a estratégia do time é muito bem feita e o Ceará merecidamente foi campeão. Parabéns ao Condé, um monstro para mim, o melhor treinador do campeonato, não só porque foi campeão, mas pela estratégia, por montar a equipe, por saber colocar, tirar alguns jogadores, o esquema tático, a conversa, põe aqui, a disciplina tática do Ceará passa pelo Condé. Os jogadores sabem o que é que o treinador quer e sabem o que fazem dentro de campo e é por isso que conseguiu seus objetivos e o principal, bicampeonato invicto. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui, eu só tenho a agradecer. Deixe seu joinha, deixe seu like, deixe sua curtida, que ajuda demais. Fortalece demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando de futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E até a próxima. Ah, gente, só para dizer, próxima semana... Vamos lá, desculpa. Próxima semana nós temos Copa do Nordeste. A gente tem Bahia e Ceará quarta-feira e tem Fortaleza e CRB na quarta-feira. Ainda tem Ferroviária e Souza. Tudo na quarta-feira, Copa do Nordeste. É a última rodada para alguns, menos para o Ceará. O Ceará fica faltando, mas dependendo dos resultados, o Ceará vencendo já pode garantir a sua classificação para as quartas de final. Fortaleza já está nas quartas de final, falta definir se vai ser terceiro ou quarto, ou terceiro ou segundo. Acho que não dá mais para ser primeiro, tem 9 pontos, o Vitória tem 13. Então não tem mais condição. E o Ferroviário buscando essa quarta vaga, que seria espetacular para chegar nas quartas de final da Copa do Nordeste. E o Ceará, se vencer o Bahia lá em Salvador, também garante, dependendo dos resultados, a classificação para a próxima fase. E aí ganha uma graninha boa, viu? Mais de 350 mil reais. Aliás, Campeonato Cearense, né? O Ceará ganha 350 mil de premiação e o Fortaleza 150 mil. Ah, Lucero, artilheiro do campeonato, né, com 4 gols. Pela primeira vez, vi até o querido Luca Laprovítera colocando isso. É a primeira vez que um estrangeiro é artilheiro, depois de muito tempo. Fortaleza tem um artilheiro estrangeiro. Então, é isso, meus amigos. Agora sim, eu me despeço para você, mais uma vez, agradecendo mais uma vez você chegando até aqui. Então, um grande abraço e até a próxima.